Boa tarde, senhoras e senhores. É com muito prazer e alegria que damos continuidade ao 3º Congresso das Cidades do Piauí, Transformação Digital na Gestão Pública. Estamos ao vivo também para quem está nos acompanhando no canal 5.2, no canal da TV Cidade Verde, no YouTube e também nas redes sociais, @TV Cidade Verde. Agora, se você quiser acompanhar todas as informações, a programação do 3º Congresso das Cidades do Piauí, basta acessar também o cidadeverde.com no blog Congresso das Cidades. Vamos começar. Para dar início à sequência de palestras aqui no Espaço Piauí, gostaria de convidar o desembargador Hilo de Almeida Souza, presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, para falar sobre justo acesso, justiça e tecnologia, garantindo o acesso a todos. Boa tarde a todos e a todas. Dizer da minha alegria de estar aqui hoje, participando desse 3º Congresso das Cidades, a convite dos seus organizadores, parabenizar, portanto, a iniciativa da TV Cidade Verde e todos os senhores prefeitos e gestores que, atendendo o convite, estão aqui. Meus caros, há pouco mais de um mês, recebi lá no Tribunal de Justiça o nosso querido Dr. Jesus foi nos fazer o convite, e quando ele chegava lá e falava deste grande evento, o nosso juiz auxiliar, Dr. Luiz, que aqui está presente, já de algum tempo nós trabalhávamos essa ideia, estávamos assim dando a formatação final ao nosso grande projeto justo acesso, não é, doutor Luiz? E aí então eu disse, doutor Luiz, que coisa genial, a presença, esse convite do doutor Jesus, vai ser a oportunidade, porque nós estávamos pensando de procurar a Associação dos Prefeitos, não era, doutor Luiz? Aí nós tomamos conhecimento que os senhores estariam sendo convidados para este grande evento, e aí eu até brinquei com o doutor Luiz. Doutor Luiz, chegou a galinha na porta do doente. Nós vamos sim atender o convite, doutor Jesus. Vai ser uma ótima oportunidade que nós vamos ter de divulgar estas ações, as nossas ações do Tribunal de Justiça. Na verdade, não fizemos outra coisa, doutor Jesus, nesses últimos, eu diria, últimos anos. Porque quando eu estive na corregedoria, doutor Luiz sabe disso, ele me acompanhou naquela peregrinação. Falo peregrinação porque numa solenidade lá em Picos, o nosso, então, governador, o Wellington Dias, assim me tratou, o nosso corregedor peregrino. Pois bem, senhores, eu assumi esse desafio de ser corregedor. Isso antes da pandemia, no biênio 2019-2020. E tomei uma decisão com a minha equipe gestora, que nós não devíamos tão somente cobrar dos nossos magistrados, dos nossos servidores, sem antes conhecer as dificuldades e os problemas que eles enfrentavam nas suas unidades, nas suas comarcas. E instituímos, então, um programa que eu considero o maior, talvez o mais importante, eu não sei, na verdade, qual foi o mais importante
doutor Luiz, mas o programa Corregedoria Itinerante foi muito importante, que nos permitiu conhecer e andar em todo o nosso estado, doutor Jesus. Nós andamos visitamos 156 unidades judiciárias. E não foi passeando, não, foi trabalhando muito. Ouvindo os nossos colegas juízes, servidores, os problemas, ouvindo as sugestões, como poderia melhor enfrentar esses problemas, e levando soluções pontuais. Eu me lembro, doutor Luiz, que na primeira viagem que fizemos no norte do estado, nós já voltamos de lá com a ideia daquele trabalho que fizemos junto aos oficiais de justiça, né? Criamos as centrais de mandados. Pois bem, e por aí, pois bem, mais um outro, sorte que através desse programa Corredor Itinerante, nós andamos visitamos 156 unidades. Muitas vezes, senhor, nós tínhamos que sair daqui no domingo, porque nós tínhamos que estar lá na segunda-feira, e não dava 6, 8, 10 horas de viagem. Somado a isso também, não ficou só por aí não, nós tivemos também deixamos uma grande contribuição, um grande legado para o nosso estado, na questão também da regulação fundiária. Vamos ter aqui, doutor Jesus, daqui a poucos minutos, o nosso juiz, coordenador do projeto de regulação fundiária urbana, doutor Leonardo, e o nosso consultor, Richard Torciano, falando desse outro grande programa que nós vamos agora também executar, que é o REURB, o Programa de Regulação Fundiária Urbana. Àquela época fomos instados, fomos convidados a darmos a nossa contribuição com o Estado no Programa de Regulação Fundiária Urbana, rural, e para isso nós tivemos que viajar todo o estado e participarmos de audiências públicas com todas as lideranças municipais e com todos os segmentos da sociedade, para que pudéssemos apresentar um arcabouço de lei para que o nosso legislativo aprovasse essa lei. E graças a Deus conseguimos também deixar essa nossa contribuição. Tudo isso me permitiu, senhores, que eu conhecesse o interior do nosso estado. E foi nesse trabalho que nasceu que teve a origem essa nossa grande inspiração, não só neste projeto de corredor itinerante, mas também num outro desafio enorme, que resultou também num outro grande projeto, que foi acabar com os nossos processos físicos, o processo de digitalização. Imagine os senhores que não faz muito tempo não, há pouco mais de 3 anos, os nossos processos eram processos físicos. E aí então, doutor Jesus, veio o desafio, os nossos assessores, nossos juízes, desembargadores, nós não temos como continuar. Nós temos que digitalizarmos esses nossos processos. Meu Deus do céu, como é que nós vamos conseguir fazer isso, doutor Luiz, sem recursos? E aí então começaram as ideias, e nós instituímos então aquele programa de digitalização ousado, não é, doutor Luiz? Pois bem, e escolhemos como primeira unidade um juizado aqui da capital, a 5ª Vara Civil. E no dia instituímos, como forma de incentivar os nossos magistrados, um selo 100% digital. Todas as vezes que nós concluímos a digitalização numa unidade, nós íamos lá e conferimos aquele certificado para o nosso juiz. O juiz ficava empolgado. E naquele momento ele cedia um dos servidores dele para fazer parte do nosso grupo, e nós fomos formando aquela grande corrente do bem. A verdade, doutor Jesus, é que depois de alguns meses, nós já estávamos com um grupo de trabalho de mais de 50 servidores, todos empenhados nesta missão de acabarmos com os nossos processos físicos. Não bastasse isso, senhores, o nosso juiz auxiliar, que aqui está, o doutor Luiz, ele fez assim o inacreditável, ele conseguiu o inacreditável naquela época. Ele conseguiu uma parceria com o Exército Brasileiro, que nos cedeu não sei quantos homens para nos ajudar neste projeto. A verdade, senhores, é que parece que nós estamos antevendo a grande tragédia que viria para frente, que era a
pandemia. Quando foi deflagrada a pandemia, no dia 12 de março de 2021, nós estávamos com nossos processos físicos do primeiro grau digitalizados. E isto permitiu que a nossa justiça não parasse, doutor Luiz. Pois bem, senhores, foram esses dois grandes projetos iniciados na nossa gestão na Corregedoria que nos inspiraram agora na presidência do Tribunal de Justiça em trabalhar esse grande projeto, eu diria o mais importante, que é o projeto do justo acesso. O justo acesso constitui exatamente isso, universalização da justiça. Universalização da justiça. Em outras palavras, senhores, levar a justiça onde o povo está. Projeto que prevê ponto de inclusão digital nos municípios que não são sede de comarca, com o propósito de maximizar o acesso à justiça e garantir o acesso e a inclusão de todos os cidadãos residentes no Piauí ao serviço do judiciário e de instituições parceiras, contribuindo para a educação, para a redução dos excluídos digitais. Pois bem, senhores, este é o nosso grande projeto do justo acesso, que eu estou tendo a satisfação de trazer para os senhores, porque eu tenho certeza absoluta que os senhores, depois de ouvir essa nossa exposição, haverão de se interessar muito para que tenhamos condições de fazermos parcerias com os municípios, todos os municípios do estado, para que, enfim, tenhamos condições de prestar à sociedade este serviço que ela tem todo o direito. Afinal de contas, senhores, está lá na Constituição, no artigo 5º da Constituição, acessibilidade à justiça. Então, quais são os fundamentos? A inspiração do projeto, os senhores já sabem, foram as nossas ações iniciadas lá na Corregedoria. E quais são os fundamentos? Nós encontramos as justificativas, as razões, os fundamentos jurídicos para lançarmos esse grande projeto no nosso estado do Piauí, exatamente nas diretrizes que nos são fixadas pelo CNJ. Nós temos uma resolução, a resolução 130, que recomenda que todos os estados, eles instalem, eles inaugurem esses pontos de acesso digital, para exatamente evitar o chamado apartheid digital. Pois bem, então, com base em tudo isso, nós tivemos o cuidado de trabalharmos um plano de gestão que tivesse esse alinhamento com as diretrizes do CNJ, mas também que atendesse os reclamos e as necessidades da nossa população, porque o nosso grande propósito é exatamente servir. E nós só temos condição de servir prestando uma justiça de qualidade. Então, trabalhamos um plano de gestão, senhores, tivemos o cuidado. Na verdade, doutor Luiz, esse nosso plano de gestão, nós começamos também a trabalhar ainda naquela nossa viagem, aquelas nossas viagens que fizemos em 2019, 2020. Foi ali que nós iniciamos a construção desse nosso plano de gestão. E aí, então, depois daquela consultoria que o Tribunal de Justiça fez à Provalore, contratando a Provalore, com base naquele diagnóstico que esta empresa de consultoria nos apresentou, e a nossa experiência como gestor no primeiro grau, e também, doutor Luiz, aquela agenda de reuniões e de apresentações que tivemos dos nossos gestores, nós tivemos o cuidado de, com esse diagnóstico, trabalharmos esse nosso plano de gestão que está impactando a todos. É porque tivemos o cuidado de fazer esse diagnóstico. Sabemos realmente como os problemas que nós tínhamos que enfrentar e como enfrentá-los. Senhores, eu compreendo uma coisa. Trazendo aqui, eu não sou médico, mas trazendo para a linguagem médica, certamente aqui nós devemos ter alguns médicos aqui, como gestores. Trazendo para a linguagem médica, eu compreendo o seguinte: o médico que não tem capacidade de fazer o diagnóstico, um bom diagnóstico, ele não tem capacidade para prescrever a medicação, muito menos o procedimento. Então, nós tivemos o cuidado e nos preparamos, doutor Jesus, para este momento.
Então, tivemos o cuidado de fazermos esse plano de gestão muito bem pensado, muito bem trabalhado, e estamos apresentando agora aqui à sociedade piauiense, através de vossas excelências, que são os legítimos representantes da sociedade, que são os gestores municipais. Objetivo: levar o judiciário a lugares de difícil acesso, no lugar mais difíceis. Garantir a prestação de serviço de todo o sistema de justiça a lugares de difícil acesso. Pois bem, senhores sabem muito bem que esse Estado é um Estado que tem uma dimensão territorial muito grande. E isso dificulta muito a prestação de alguns serviços. Em todos os setores da administração, não é só no setor da justiça, não. Também em outros setores da administração. Então, esse projeto tem essa finalidade. É levar, e nós pensamos inicialmente, evidentemente, nos fixamos naquela diretriz, naquela recomendação do CNJ. Mas depois nós começamos a avaliar, a pensar o seguinte: que nós tínhamos condições de ampliar esses serviços, considerando que o Estado e outros órgãos, outros segmentos da justiça também têm esse compromisso com a sociedade. E aí então nós começamos esse diálogo constante com esses outros atores. E não foi fácil, mas graças a Deus nós estamos encontrando a compreensão e a adesão, eu diria de 100%, não é, doutor Luiz? Pois bem, eu me lembro que um dos primeiros atores que nós conversamos foi com o próprio executivo, né? E quando começamos a conversar com o executivo e falar para ele da necessidade dessa inclusão, ele nos ouviu e não demorou muito tempo. Ele chegou para a gente e disse: olha, nós estamos também pensando também em levar alguns serviços de cidadania e nós podíamos trabalhar em conjunto. E vocês aceitariam que esse projeto, ao invés de ser um projeto do tribunal, passasse a ser um projeto de Estado? E aí então nós, imediatamente, nós concordamos. Governador, o que nós queremos é exatamente isso. Nós não temos a vaidade, nós estamos preocupados com o serviço, com a prestação jurisdicional, com o serviço eficiente, sorte que nós concordamos. Então, ofertar serviço de instituições parceiras. Quem primeiro veio, que aderiu, foi o próprio governo do Estado. Depois, outras instituições apareceram, outros segmentos da justiça. Essa questão também, objetivo, também estreitar o relacionamento entre o judiciário e a população. Senhores, é bom que se pense sobre isto aqui, um minutinho aqui. O nosso judiciário, a nossa justiça, os nossos juízes, talvez pelo fato de terem suas decisões que serem imparciais, talvez por este fato, os nossos juízes, ao longo dos tempos, se distanciou muito da sociedade. Mas, nos últimos anos, nós, com o advento do CNJ e com os novos valores e costumes que vivemos na atualidade, nós começamos a compreender que nós não podemos ficar distante da sociedade. E que é um direito do cidadão conhecer o seu juiz, dialogar com o seu juiz. Daí a necessidade de nós estreitarmos esses relacionamentos. Daí a necessidade que eu senti de fazer aquela peregrinação, de conhecer não só, de interagir não só com os magistrados, mas também com as lideranças. Pois bem, nasce também, senhores, esse projeto também como forma de nós estreitarmos esses relacionamentos. E essa tem sido uma preocupação constante da nossa gestão. Nós temos dialogado e buscado o diálogo diariamente, porque nós temos a compreensão, nós entendemos que sozinhos, que somos muito pequenos para enfrentarmos e para resolvermos problemas tão sérios, doutora Paula. E graças a Deus nós estamos encontrando o apoio, a compreensão e a adesão de muitos
de muitos atores. Pois bem, então, qual a situação atual? Eu gostaria que o nosso... Passe aí, a situação atual do nosso Poder Judiciário no estado do Piauí. Nós temos 224 municípios no estado do Piauí. Estão ali. Aqueles mais escuros ali são os municípios que nós temos comarcas. São apenas dessas 224 cidades, apenas 61 nós temos comarca. Restam 163 que não são sede de comarcas. Pois bem, qual o nosso propósito, qual o nosso objetivo? Essas 61 que já temos, que somos comarca, que temos lá prédios, estruturas modernas, juízes capacitados, servidores capacitados e motivados, essas estão bem servidas. Vamos nos preocupar com as demais, com as 163. Então, o nosso objetivo é levar a justiça também para essas 163 cidades do estado do Piauí. Dessas 163 cidades, senhores, nós temos 24 cidades que foram agregadas, que deixaram de ser comarcas e passaram a ser termos judiciários. Essas cidades, os seus gestores, os seus dirigentes, nunca se conformaram com essa situação e ficaram o tempo todo cobrando do judiciário que essas comarcas ressuscitassem, que voltassem a ser comarcas. E, infelizmente, nós não tivemos condições de atendê-los, porque quando nós fizemos esse processo de agregação das comarcas, nós fizemos porque o CNJ nos obrigou a fazer. Mas nós sabíamos que o quanto isso iria, o trauma que isso iria causar para aquela cidade, para aquelas sociedades. Pois bem, então nós pensamos inicialmente, nós já temos como iniciar esse projeto em 24 cidades. E aí, então, mas isso não bastava. Nós tínhamos que levar, atender a todos. E aí, no momento em que o governo do estado nos procurou e disse que, perguntou se nós aceitávamos que ele também integrasse o projeto e que esse projeto passasse a ser um projeto não do tribunal, mas de estado, nós concordamos de plano com ele. E aí nós já definimos as bases dessa parceria. Eu até brinquei com o secretário de governo. Só, nós vamos ter que acertar logo aqui algumas questões iniciais. Isso aqui é como churrasco de pobre. A gente telefona, só eu estou aqui com a calabresa, você traz o galeto e o sal. É assim, nós já temos 24 cidades que nós temos os prédios lá tão ociosos. Nós já temos internet contratada para 5 anos, a melhor internet hoje, uma das melhores do Brasil. Graças a Deus nos livramos de um contrato aí que nós tínhamos com a Oi, né, doutor Luiz? E conseguiu aí, venceu a licitação, a Piauí Conectado, e hoje nós temos uma das melhores internet, nós temos condições de levar esse serviço que exige os recursos de TI para todos esses municípios. E você, governador, como é que vai participar desse projeto? O que é que você vai nos oferecer? Porque não... E aí ele diz, não, desembargador, um projeto grandioso como esse, nós temos que nos engajar, sim. E eu lhe garanto que nessas 130 e poucas cidades que restam, 131, nós vamos entrar com nossa estrutura física. Nós já temos instalações físicas, prédios, e onde não tivermos, vamos construir. E onde tivermos que não atenda a necessidade, nós vamos reformar, e com os equipamentos para nessas 131 cidades. Eu disse, ótimo. E os municípios que estavam lá fazendo romaria, para que nós ressuscitássemos as comarcas, vamos chamar os municípios. Começamos a chamar os municípios. Todos aderiram, todos que tiveram oportunidade, e acredito que agora, doutor Luiz, com essa exposição que nós estamos fazendo,
Lá nós vamos ter uma romaria também, nós vamos atendê-los a todos, até porque agora nós temos a certeza que vamos ter condições porque não é um programa mais do tribunal, é um programa de Estado, isso vai ter continuidade. Evidentemente que nós não vamos ter condições de instalar isso no primeiro ano, no segundo ano de gestão, mas isso vai ter continuidade certamente, e nós vamos ter isso nos nossos 224 municípios. Pois bem, nós, como é que nós estamos assim, operacionalizando, colocando isso em prática, senhores? Através de termos de cooperação. Então, nós já temos hoje como participantes o Executivo, que já concordou conosco, através de suas secretarias, Secretaria de Segurança, Secretaria de Administração, Secretaria da Inclusão de Pessoa com Deficiência, os nossos parceiros de primeira hora, que sempre foram nossos parceiros, que sempre estiveram irmanados conosco, que são nossos irmãos cianeses, porque são eles também que exercem as suas atribuições, são inerentes à justiça. O Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, os tribunais de todos os segmentos da justiça, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal da Primeira Região, o INSS, a Superintendência Regional do Trabalho, a Receita Federal, o Sistema S. Pois bem, senhores, imaginem os senhores, no mesmo local, o cidadão se dirigir até lá e encontrar toda essa gama de serviços, não só apenas se refere à justiça comum, mas à justiça eleitoral. Quer tirar uma segunda via, a Secretaria de Segurança, quer tirar uma carteira de identidade, ao DETRAN, ao INSS, enfim, já pararam para imaginar o quanto nós podemos oferecer para a sociedade através dessa ação integrada, dessa visão coletiva e desta união? É uma coisa fantástica no meu modo de entender. Senhores, participação, como seria essa participação de cada um? Tribunal de Justiça, como falei, o Tribunal de Justiça, como falei, vai participar nessas 24 cidades, com a estrutura física e com a estrutura física, com a despesa, com manutenção predial nessas 24 cidades e com internet em todo o estado do Piauí. O governo do estado, estrutura física, imobiliária e equipamentos, despesa com manutenção predial e em todas as cidades que ele, nessas 131. E os municípios, como poderiam participar, como podem participar? Seção de colaboradores, são servidores que o município vai nos colocar, e nós vamos capacitá-los, e com serviço de segurança e limpeza dos locais de funcionamento. E os demais parceiros, com a capacitação dos colaboradores. Pois bem, senhores, consoante os senhores ouviram aí, eu procurei, me permitam, eu pedi apresentar aqui as minhas escusas. Na verdade, eu fui professor, doutora Paloma, faz muito tempo. Eu esqueci essa coisa, né? E é uma das primeiras falas minhas, assim, a apresentação desse grande projeto. Me desculpem se eu não fui assim tão didático como eu gostaria de ser. Mas os senhores compreenderam onde nasceu esse projeto, como nasceu esse projeto. Nasceu lá na corregedoria. Mas, para ser mais sincero com os senhores, na verdade, esse projeto não tem como origem lá a minha gestão na corregedoria, não. Eu diria que ele se confunde até mesmo com as minhas raízes, com as minhas origens, doutor. Com a minha história, com a minha história não, com a minha saga. Quem sabe a minha saga compreende porque esse meu desejo, assim, essa minha obsessão
pela justiça, né? Olha, senhores, eu sou de origem muito humilde, nasci no interior, nasci a 120 quilômetros da sede do município, num lugar desassistido por todo e qualquer serviço, desassistido de saneamento, desassistido de estrada, desassistido de energia. Para os senhores terem uma ideia, está com 2 anos que lá tem energia. E naquela época, eu tinha 3 anos de idade, quando meu irmão mais velho faleceu, vítima de uma hepatite, por ter sido contaminado bebendo água de cacimba. Não tinha saneamento. E depois meu pai, ao tomar conhecimento de que a causa da morte do irmão, do filho, tinha sido por conta dessa contaminação, ele saiu de lá e veio morar na cidade, na periferia da cidade, para nos criar e educar. Pois bem, e não foi fácil. Terminou que eu cheguei aqui, no tempo não vai ser suficiente, já fui sinalizado ali que só tenho 15 minutos. Mas terminou que eu cheguei ao Piauí. E tive a sorte de ter sido muito bem acolhido aqui no Piauí. E tem um fato que eu tenho que registrar aqui. Eu cheguei aqui, cheguei atrasado, porque eu vim morar na casa de uma família que eu nem conhecia. Mas acertei, cheguei no endereço e cheguei atrasado. Cheguei no dia 13 de março, as aulas tinham iniciado no dia 1º. A dona da casa, que ainda está viva, tem 80 e poucos anos, saiu comigo 4, 5 dias em todas as escolas públicas procurando uma vaga. E não conseguia. Foi aí então que o marido disse: quem vai com ele hoje sou eu. Aí me levou até lá onde estava o professor Walter Reis, que era o secretário de Educação. Foi minha primeira e única oportunidade que eu tive de conhecer o professor Ferraz. E ele disse: não, esse menino não vai voltar para o Maranhão sem uma vaga numa escola pública, não. E me arrumou uma vaga no Liceu Piauiense. E não foi fácil. Eu vou tentar resumir aqui como eu consegui me formar em Direito. Na verdade, passei 1 ano na casa dessa família, e depois essa família foi transferida para Brasília e me colocou no internato aí de um padre que ajudava mais de 30 jovens, adolescentes e jovens, e lá eu passei 3 anos, né? O padre começou a pensar que eu tinha vocação sacerdotal, chegou inclusive a arrumar uma vaga para mim no Seminário Maior de Salvador com Dom Avelar Brandão, e faltava poucos meses, eu tive que fugir do internato para não ir para o seminário. A verdade é que me formei em Direito, e voltei para as minhas origens, as minhas raízes, lá no sertão do Maranhão, porque eu fui o primeiro da família, primeira, segunda, terceira geração a ter um curso superior. E eu entendia que naquela época a minha felicidade dependia dessa minha volta às minhas origens. Eu dei aquela alegria ao meu pai, né? Meu pai, enfim, tinha um filho advogado, né, doutor Luiz? E foram lá alguns anos, até o dia que eu recebi o emissário, que foi do internato, me dizer que tinha esse concurso para promotor. Eu fiz o concurso, passei, me tornei promotor, depois me tornei desembargador, e agora sou presidente. E eu compreendo que esse Estado que me acolheu, tudo que eu tenho de bom na minha vida, eu devo a esse Estado. Eu sou apaixonado por esse Estado. Me deu estudo, me deu trabalho, me deu família, me deu amigos, me deu título de cidadão piauiense, me deu, meu Deus do céu, nunca pensei na minha vida que seria desembargador, nunca pensei que seria presidente do tribunal. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande com esta sociedade que me acolheu com tanto carinho, que foi o Piauí. Sorte, meus caros. E também tem uma outra fonte de inspiração, senhores, que eu tenho que lembrar para os senhores. O mais belo, o maior de todos os discursos que eu já li na minha vida foi o Sermão da Montanha. E lá no Sermão da Montanha tem lá uma das bem-aventuranças, que diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Pois o nosso propósito, senhores, é levar a justiça aonde o povo está. Eu tenho certeza absoluta, doutor Luiz, eu tenho certeza absoluta, doutora Paula, eu tenho certeza absoluta, doutor Jesus, que Deus vai nos ajudar a levar a justiça aonde o povo está. Muito obrigado.